todos vocês, estamos iniciando mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar o que estudaremos na nossa aula. Então, olha só, na aula 5, gente, o objeto de conhecimento: demografia, aspectos gerais e conceituais. O detalhamento: demografia, aspectos gerais e conceituais das teorias demográficas e desenvolvimento econômico. Natalidade, mortalidade, fecundidade e crescimento demográfico. Relação entre crescimento demográfico e desenvolvimento econômico. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre demografia. E quando eu falo sobre demografia, gente, eu estarei falando sobre população. E nós vamos estudar, de um modo geral, os conceitos sobre a população, tá bom? Então, a demografia, gente, ela estuda as populações humanas, mas vai analisar o quê? O seu crescimento, a distribuição, como é que está essa distribuição populacional no planeta, né? E mudanças ao longo do tempo que vai ocorrendo, tá? Agora, por meio, né, de indicadores como a natalidade, a mortalidade, o processo de migrações e também expectativa de vida, né? É possível entender, gente, como vivem as pessoas, identificar esses desafios sociais que acabam ocorrendo e também planejar ações para o quê? Para o futuro, para ver como é que ocorre esse desenvolvimento da população ao redor do planeta. Então, estudar demografia, estudar a população, é compreender, gente, a dinâmica da vida de uma forma geral na sociedade, tá certo? Então, nós iremos estudar todas essas características relacionadas à população. Mas nós temos que entender, gente, primeiramente, a parte desse panorama geral que vai estar ligado à demografia. Então, olha só, esse panorama geral, gente, ligado à demografia, a gente observa que a demografia, ela acaba se dedicando, né? Mas se dedicando ao quê? É o que nós iremos estudar agora. Olha só, a dedicação desses estudos da demografia, gente, das populações humanas, né, vai estar abrangendo diversos elementos. E quais serão esses elementos? Vamos observar aí que esses elementos vão estar relacionados à dimensão, à distribuição geográfica, à faixa etária, tá? Ali é a idade das pessoas em determinados lugares. A diversidade étnica também, porque a gente sabe que existem diferentes tipos de etnias, então também vai ocorrer essa diversidade étnica, a movimentação migratória, que é um marco muito atual, tá? E outros aspectos vinculados a essa dinâmica populacional, porque hoje em dia a gente observa que o ser humano, né, ele vive em constante mudança, vive em constante desenvolvimento. Então, tudo isso vai fazer com que esse processo de demografia, de desenvolvimento demográfico, se desenvolva cada vez mais, tá? Agora, como é que a gente observa esses estudos, né? Quem é que faz os estudos da quantidade de habitantes ao redor do planeta, né? E como que eles são analisados? Gente, a gente vai ter o recenseamento e a parte de amostragem, tá? Vamos estudar agora aí, ó, o recenseamento e a amostragem englobam que os censos populacionais, tá? Que vai ser uma contagem completa de todos os residentes. Mas também vamos ter o quê? Investigações por amostragem, o nome já fala, amostragem, é só uma amostra, tá? E é uma coleta de dados ali de uma amostra representativa da população. Então, o recenseamento vai estar ligado,
tá? A essa contagem completa, que é um pouco mais ali preciso, diferente de uma amostragem, onde a amostragem é realmente uma amostra ali, uma média da quantidade de habitantes, tá? E tudo isso vem através do quê? Desses indicadores demográficos, tá? Então, na demografia, gente, são empregadas diversas taxas e indicadores, tais como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de migração e a taxa de fecundidade. Tudo isso para o quê? Para analisar e descrever as transformações na população ao longo do tempo, que é o que nós iremos estudar, verificando o que cada taxa ela vai mostrar para a gente, o que ela vai colocar para a gente de um modo geral, tá certo? Mas antes de estudar sobre essas taxas, nós temos que entender como é que está aí essa distribuição espacial da população, porque a gente sabe que determinadas áreas, gente, por exemplo, a parte da natureza, ela influencia bastante. Onde é muito frio ou onde é muito quente, as pessoas elas vão querer habitar ali. A quantidade de habitantes, será que é muito elevada? É o que nós iremos analisar a partir dessa distribuição espacial da população, que aqui vocês já podem observar essa imagem, né, que está bem distribuído, mas, na verdade, não é assim que acontece, tá bom? Então, vamos estudar também sobre essa distribuição espacial, onde essa distribuição espacial, gente, analisa como a população está distribuída no território. Também ela acaba considerando a concentração urbana e rural. Observa deslocamentos internos dentro do país e também deslocamentos internacionais, quando as pessoas elas acabam indo para outros países e estuda, tá, os efeitos desses movimentos na estrutura populacional. E quando eu falo dessa distribuição espacial ao redor do planeta, gente, a gente vai ver que vai existir, tá, uma parte aí em que não vai ser de forma regular. Tá? Então, essa distribuição espacial ao redor do planeta, ela acaba sendo considerada irregular. Por quê? Áreas muito frias, como a parte dos polos, ou as áreas desérticas quentes, né? São áreas em que a quantidade de habitantes, ela é bem menor, tá? Assim como áreas muito montanhosas ali, né, onde o ar ele acaba ficando mais rarefeito, também a quantidade de habitantes ela acaba sendo menor, né? Diferente de áreas litorâneas, onde tem uma temperatura ali mais amena. Então, tudo isso vai fazer com que, né, ocorra essa distribuição espacial de forma irregular aí ao redor do planeta. Tá? Mas além de estudar aí sobre essa distribuição espacial, gente, também nós estudaremos sobre as teorias demográficas, tá? Essas teorias demográficas, gente, elas vão ser diversas, tá? Que acabaram sendo desenvolvidas para explicar o quê? As tendências populacionais ao longo da história. Então, a gente vai estudar aí alguns exemplos dessas teorias demográficas que acabam sendo bem importantes para a gente entender também esses contextos históricos da demografia da população de um modo geral. E uma delas, onde inicia todo esse marco, vai ser a teoria malthusiana. Olha só, a teoria malthusiana, gente, foi criada por Thomas Malthus, tá? No século XVIII, onde ele afirma que a população cresce mais rápido que a produção de alimentos. Se ele está afirmando, né, que a população ela vai crescer mais rápido que a produção de alimentos, o que isso vai colocar para a gente? Ele acabou prevendo que teria fome,
guerras e epidemias como formas de controle populacional, tá? Então a gente observa, né, Malthus colocando que a população cresce mais do que a produção de alimentos, então aí era quase impossível, né, ter uma continuidade desse crescimento da população, tá? E aí que vem uma outra teoria, a teoria neomalthusiana. O que que a teoria neomalthusiana vai colocar para a gente? Vai surgir no século XX e acaba retomando ideias de Malthus, porém, defende o controle da natalidade e também políticas de planejamento familiar. Agora, a teoria neomalthusiana, gente, ela enfatiza o impacto ambiental, né, por conta ali de ter que fazer situações para ter maior quantidade de alimentos, no gasto com a agricultura, com a pecuária. Também enfatiza a parte econômica, né, por conta do crescimento populacional acelerado, tá? Mas além da teoria de Malthus e a teoria neomalthusiana, também teremos aí a teoria reformista ou marxista, que vai ser contrária às ideias malthusianas, tá? Onde a teoria reformista ou marxista acredita que o problema não é o crescimento populacional, mas sim, olha só, a má distribuição de renda e, consequentemente, a desigualdade social, onde defende o quê? Melhorias nas condições de vida como solução para a população viver de uma forma mais adequada, que é o que a gente observa realmente, né? É necessário a gente ver que temos uma grande quantidade de habitantes atualmente, 8 bilhões de habitantes, que vai estar distribuído de forma irregular aí nos continentes, né? E a gente observa que 8 bilhões de habitantes, com a quantidade de alimentos que é produzido, né, é para ter alimentos para todos, porém, muitas vezes, essa distribuição de alimentos acaba sendo feita de forma irregular também. Então, por isso que muitos países, eles têm uma grande quantidade de alimentos que, infelizmente, acaba se estragando, enquanto os outros ainda ocorre a escassez, porque também tem situações políticas envolvidas, a parte social. Tá bom, gente? Então, tudo isso a gente observa que são mudanças que ocorrem, tá? Nessas teorias demográficas, onde também vai ter uma teoria, que vai ser a teoria de transição demográfica, ok? Agora, essa teoria, né, da transição demográfica, gente, é um modelo que explica o quê? A evolução da população em fases. Nós teremos aí a primeira fase, que pega a natalidade e a mortalidade, que são muito altas, tá? Então, esse primeiro ponto aí, altas taxas de natalidade e mortalidade, vai se referir à primeira fase, onde a população cresce pouco, né? Porque muitos nascem, mas muitos morrem. Predominam doenças, falta de saneamento, baixa higiene e pouca tecnologia médica. Lembrando que, realmente, há anos atrás, nós tínhamos essa situação, né? Onde a população não tinha muito acesso à parte da medicina como nós temos atualmente. E é comum, gente, em sociedades tradicionais, rurais e com economia de subsistência. Essa vai ser a primeira fase, tá? Com altas taxas de natalidade, mas também altas taxas de mortalidade. Já a segunda fase, gente, coloca aí pra gente que a mortalidade, ela começa a cair, a natalidade continua alta, então é nesse momento que ocorre o quê? A explosão demográfica. O início dessa explosão demográfica, gente, a gente coloca aí que a mortalidade ela diminui por conta aí de melhorias na saúde, campanhas de vacinação, saneamento começando a ocorrer e também o processo de alimentação. Aí também nós temos a parte da natalidade, que permanece alta por motivos culturais, religiosos ou até mesmo econômicos. E o resultado de tudo isso? Um crescimento populacional
muito acelerado, tá? E isso vai ser o quê? Essas características da segunda fase dessa teoria da transição demográfica. Mas nós teremos aí a terceira fase, que pega aí a queda da natalidade, onde as famílias elas começam a ter menos filhos, tá? Onde ocorre maior acesso à educação, especialmente na parte das mulheres, né? O planejamento familiar, a inserção da mulher no mercado de trabalho e também o processo de urbanização e custo de vida mais alto, que dificultam ali as famílias numerosas, como se tinha ali na primeira fase, na segunda fase. E a população continua crescendo, mas em ritmo bem menor do que a primeira fase, do que a segunda fase, né? E também nós teremos aí uma quarta fase, né? Onde vamos ter baixas taxas de natalidade e mortalidade e está ocorrendo o crescimento lento, tá? Onde o crescimento populacional começa a se estabilizar, né? Começa a ficar ali num parâmetro neutro. Países alcançam alto nível de desenvolvimento econômico e social, a expectativa de vida começa a aumentar, gente. Antigamente as pessoas elas viviam até os 30, 40 anos de idade, hoje em dia a gente observa aí pessoas vivendo até os 100 anos de idade, então a expectativa de vida realmente aumentou e as famílias elas estão começando a reduzir essa quantidade. Antigamente tinha-se quê? 15 filhos, 12 filhos, né? E hoje não, a gente observa que as pessoas elas estão tendo em menor quantidade, 2, 3, 5 filhos, né? Então, as famílias estão começando a diminuir essa quantidade de filhos. E em alguns países ocorre até o quê? O envelhecimento populacional, com mais idosos do que os jovens, né? Então, a gente observa aí todas essas teorias da transição demográfica, com a primeira, com a segunda, com a terceira e com a quarta fase, tá certo? Então, essas são as características dessas teorias demográficas, tá? Mas, além das teorias demográficas, também temos que estudar conceitos demográficos, e uma delas, gente, vai ser aí a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, gente, diz respeito que, na verdade, natalidade, né, diz respeito à taxa de natalidade. Vai ser a mesma coisa, que acaba indicando o quê? O número de nascimentos em uma população durante um intervalo de tempo, tá? Então, é a quantidade de pessoas que está nascendo. Mas além da taxa de natalidade, também teremos aí a taxa de fecundidade, que representa aí a média do número de filhos das mulheres, né, entre 15 a 45 anos de idade. Essas taxas, gente, são moldadas por elementos como acesso à educação, saúde reprodutiva e também as práticas de planejamento familiar. Além da taxa de fecundidade, também teremos a taxa de mortalidade, né, que indica o número de óbitos, tá, em uma população durante um intervalo específico. Essa taxa ela acaba sendo influenciada por fatores como os cuidados médicos, a parte da nutrição e também as condições de vida da população, que vai estar ligado à morte realmente ali das pessoas. Outra situação desses conceitos demográficos vai ser o processo de migração, que engloba o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, né? Pessoas saindo de um país, indo para outro, e que acaba sendo representando, né, uma competência crucial nessa dinâmica populacional, gente, porque muda sempre, né, essa dinâmica aí da população. Agora, a migração, gente, ela pode ser classificada como interna, né, dentro do mesmo país, ou a migração internacional entre distintos países, diferentes países aí, onde as pessoas elas acabam indo em busca de qualidade de vida, tá? Um outro conceito populacional vai ser o envelhecimento populacional, gente, que diz respeito ao crescimento, né, da parcela de idosos na população. Enquanto antigamente vivia-se até os 40, 50 anos de idade, hoje as pessoas elas estão com a longevidade maior, tá? Isso é resultado do quê? Da diminuição da taxa de natalidade e o aumento na expectativa
de vida. Isso está ocorrendo muito no continente europeu, né? Esse envelhecimento populacional tem marcado bastante o continente europeu, tá? E este fenômeno, gente, também pode acarretar significativas repercussões sociais e econômicas. Por quê? É aí que entra o quê? A aposentadoria, né? Porque as pessoas atualmente estão tendo menos filhos e onde é que vai ter mão de obra futuramente? Então, tudo isso, gente, são situações que acabam interferindo, né, na parte econômica por conta das pessoas que elas vão viver mais, consequentemente acaba se aposentando e consequentemente isso vai para reforma da previdência, né? A parte da previdência social ali que acaba pagando, né, a aposentadoria das pessoas que já estão aposentadas, que normalmente são os idosos, tá? Então também tem essa situação que futuramente, né, hoje já vive isso ali, vários países da Europa, com essa situação de não ter mão de obra, às vezes tem que chamar a atenção de pessoas de outros países, e é aí que ocorre também esse processo de migração, né, para habitar, para ter mão de obra, para terem filhos, para tentar equilibrar essa situação que também acaba prejudicando, a parte econômica de um determinado país, por exemplo, tá bom? Então tudo isso, gente, tem que ter um certo equilíbrio, né. Antigamente a gente tinha essa situação de ter muitos filhos, né, passa pelo processo de estabilizar e agora a quantidade de idosos está aumentando bastante e a quantidade de pessoas tendo filhos está diminuindo também bastante. Então isso tudo vai ter um reflexo posterior, né, e não vai ser muito distante não, tá bom? E é aí que a gente observa a estrutura etária, onde acaba se referindo o quê? À configuração da distribuição de idade das pessoas em grupos distintos, como crianças, adultos e idosos. Essa estrutura pode revelar, né, tendências demográficas, como o envelhecimento ou o rejuvenescimento da população. Agora a gente vai observar, gente, uma pirâmide etária, tá? Onde coloca para a gente a estrutura etária da população. Como é que a gente tem que entender? Quando a gente observa essa pirâmide, gente, aqui é dado para a gente, né, a idade, tá, que vai chegando aí de 0 até 100 anos ou mais. Também temos a divisão dos homens com as mulheres, tá? E aqui são as taxas que a gente observa no decorrer dos anos. A gente observa que a maior base, né, ainda vai ser de crianças, de jovens, de 0 aí a 19 anos. Tem a parte da fase adulta, tá, que aumenta um pouco mais do que as crianças, porém, quando chega a partir dos 45 até os 100 anos ou mais, a gente observa, né, tanto na parte dos homens como nas de mulheres, ok? É essa a diferença da pirâmide etária. Vai chegar um tempo, né, que essa pirâmide ela vai estar inversa, onde a maior quantidade vai ser a de adultos para idosos e a menor para a de crianças, tá bom? Então, a estrutura etária ela também acaba refletindo todas essas situações. Mas a essa estrutura etária, gente, essas características que pega aí, a quantidade de crianças, a quantidade de adultos e a quantidade de idosos, ela é em constante mudanças. Por quê? O ser humano, ele está em constante mudança e essa estrutura que está ocorrendo, né, tem certos fatores que acabam, ocasionando tudo isso, tá bom? E além disso, né, a gente estudar sobre esses conceitos demográficos, sobre a importância de a gente, analisar a estrutura etária, também vai existir a política demográfica, gente. A política demográfica, vai estar ligado muito a diversos governos que adotam políticas demográficas para moldar o crescimento populacional por meio de medidas com o estímulo à natalidade, a regulamentação da migração e a implementação de programas de planejamento familiar, tá? Então, também tem essa situação da política demográfica que hoje a gente observa principalmente por conta, né, desse processo de migração, onde
Lógico, se eu estou num lugar em que não me sinto bem, que eu não vejo, perspectiva de melhoria da qualidade de vida, eu vou buscar um local que possa proporcionar isso para mim. Então muita gente acaba indo para países bem desenvolvidos, como a maioria dos países europeus, como os Estados Unidos da América, que chama muito a atenção, como o Canadá, né. Mas existem situações que esses países eles não deixam entrar ali qualquer processo de imigração, qualquer pessoa, né. Então, tudo isso vai estar ligado a essa política demográfica, tá. E isso vai fazer, gente, com que os países, né, eles comecem a ter uma maior quantidade de habitantes. Porém, também vai ocorrer situações em que, dependendo do território, a extensão territorial ali acaba influenciando também. Vamos pegar um exemplo do nosso país. Gente, o Brasil, ele é um grande país em extensão territorial. Vamos pegar o nosso estado, o estado do Amazonas, é o maior estado brasileiro em extensão territorial, tá? Em quantidade de habitantes, nós temos poucos. Então, a gente observa que no estado do Amazonas existem grandes vazios demográficos, até por conta da colonização que nós tivemos e também por processos naturais, tá? Então, a gente observa no estado do Amazonas esses vazios demográficos por conta da sua extensão territorial e a baixa quantidade de habitantes, se a gente for comparar com São Paulo, tá? São Paulo, gente, a extensão territorial ela vai ser bem menor que o estado do Amazonas, porém a quantidade de habitantes ela acaba se tornando mais elevado. E a gente vai estudar agora isso, onde coloca para gente duas situações: áreas populosas e áreas povoadas. Prestem atenção que vai ser diferente um do outro, tá, gente? Olha só, populoso e povoado. Vocês não podem mais errar isso. O populoso, gente, é quando nós temos uma elevada população absoluta, é quando eu já sei ali que existe a maior quantidade de habitantes. Por exemplo, atualmente, a Índia é o país mais populoso do planeta. A Índia é o país mais populoso do planeta. Então, vai ter uma elevada população absoluta, com uma grande quantidade de habitantes. Então, nós temos os exemplos aqui da Índia, da China e até mesmo, gente, o nosso país. Então, eu posso falar que o Brasil ele é populoso? Sim, porque ele apresenta uma elevada população absoluta com uma grande quantidade de habitantes. Lógico que não igual a Índia e a China, que já são bilhão de habitantes, tá bom? Mas populoso, gente, vai ser diferente de povoado, tá? Olha só, o povoado, gente, vai estar sendo considerado a sua população relativa. Então, vai ter uma elevada população relativa. O que que isso significa? A área, gente, a extensão territorial vai estar ligado se essa área é povoada ou não. Então, o que que pode ocorrer aqui? Uma alta densidade demográfica, que vai ser essa média elevada de habitantes, porém, a gente tem que levar em consideração a área. Vamos pegar os exemplos aqui de Mônaco, Singapura e Japão. Gente, se a gente for ver no mapa, o Mônaco, Singapura são países ali que são considerados realmente muito pequenos. Às vezes, se a gente pegar ali um dedinho, um mindinho nosso, né, não dá nem ali um pingo no mapa. Então, lógico, a gente está vendo através de um atlas, né? É muito pequeno. Então, a quantidade de habitantes que se tem em Mônaco, em Singapura, por exemplo, né? Ou até mesmo o Japão, que é um país insular, um país ilha, a quantidade de habitantes que se tem nessas áreas acaba tornando, né, um local, um país povoado, tá bom? Por conta da sua extensão territorial, que é bem menor.
O Brasil é considerado povoado? Não, porque a quantidade de habitantes que se tem, né, por conta da sua extensão territorial, o Brasil é muito extenso, gente, território, né? Então vai fazer com que o Brasil ele não seja povoado, mas sim populoso por conta da quantidade de habitantes, tá bom? Então, qual vai ser aí essa situação da população absoluta, gente, que é considerado populoso, vai ser o total de residentes, né, independente aí da extensão territorial. Por exemplo, o Brasil, ele é considerado populoso, já falei para vocês que sim, né? O Brasil aí tem em torno de 213 milhões de habitantes. Agora, quais serão os países mais populosos do planeta? O primeiro, gente, ultrapassou aí a China, o primeiro país mais populoso do planeta vai ser a Índia. Em segundo, nós teremos aí a China, seguido dos Estados Unidos da América, em quarto, a Indonésia, em quinto, o Paquistão, em sexto, a Nigéria, em sétimo, aí a gente observa o nosso país, gente, o Brasil, né? Em oitavo, o Bangladesh, em nono, a Rússia e em décimo, o México. Então, esses são os países mais populosos do planeta, onde tem aí grande quantidade de habitantes, tá? Diferente de uma área, né, um país povoado, porque vai depender já da área, da extensão territorial, ok? Então, vai existir diferença dessa parte aí da população absoluta com a população relativa, né? População absoluta, populoso, população relativa, povoado, tá certo? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.